Bom, pessoal, temos então agora a nossa terceira videoaula de lógica, algoritmos. Então agora eu vou mostrar para vocês tipos de dados, tá ok? Então, para que possamos desenvolver um algoritmo, temos que saber quais os dados que serão manipulados. Estes dados serão armazenados na memória do computador em variáveis. Então, essas variáveis a gente já vai ver nessa mesma videoaula. Seguindo essa ideia, vamos separar os dados nos tipos mais comuns. Tá? Por exemplo, eu tenho um tipo de dado que vamos dar o nome de inteiro. Ele é conhecido como inteiro. Tá ok? Para que eu usaria um tipo de dado do tipo inteiro? Por exemplo, idade, 34 anos, número de alunos na turma, 18 alunos. Veja que ele é um dado inteiro. Então, não tem número de alunos 18.5, por exemplo. Tá certo? Um outro tipo de dado muito comum é o real, usado então para números reais, como, por exemplo, média das notas, 8.5, né, preço da mercadoria, R$ 12. Tá ok? Um outro tipo de dado é o cadeia, composto de uma sequência de caracteres. Por exemplo, nome de pessoas. Neri, Aldo, Inês, tudo isso aqui então é do tipo de dado cadeia. Tá ok? O tipo de dado lógico é uma informação que só pode assumir duas situações, ou uma ou outra. Por exemplo, Inter será campeão do mundo? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Muito bem. Veremos mais tipos de dados mais para frente, tá certo, pessoal? Esses aqui são os mais comuns, tá? Então agora eu vou partir então para as variáveis, tá? Variável são expressões que podem conter ou armazenar valores, tá ok? Ou seja, aquele tipo de dado que a gente viu aqui em cima, tá ok? Esses tipos de dados aqui, uma idade, um nome de uma pessoa, uma média, um preço de mercadoria, tá certo? Um número de alunos de uma turma, isso aqui tudo a gente vai armazenar na memória do computador através de variáveis, tá ok? Então, vamos ver aqui nas variáveis, são expressões que podem conter ou armazenar valores. Exemplo, cotação do dólar, soma de valores, cálculo de juros, índice de inflação. E por que o nome variável? O que é algo variável? Variável é algo que pode mudar, né? Por exemplo, a cotação do dólar, eu posso criar uma variável, então, que vai armazenar a cotação do dólar, mas que poderá mudar a qualquer momento, tá ok? Por exemplo, aquela situação da videoaula número 1, em que nós lemos dois números, efetuamos a soma e mostramos, vejam, se lembra que eu coloquei então esse algoritmo simples aqui, tá ok? Então, como é que eu faria para resolver esse algoritmo aqui, colocando ele de uma forma mais voltada para algoritmos puro mesmo, né? Mais voltado para a área de programação mesmo. Então a solução usando variáveis para este mesmo algoritmo aqui seria o seguinte. Então vou dar o nome de soma, algoritmo soma, tá? Então aqui eu estou definindo que o número 1 e o número 2 é do tipo real, certo? Ou seja, é um número, são dois números reais, poderão conter então números fracionais. E criei uma terceira variável aqui chamada soma, tá certo? Apenas para armazenar a soma desses dois números. Então aqui eu defini o tipo dela, aqui o nome da primeira variável, o nome da segunda variável, o nome da terceira variável. Então esses três aqui são as variáveis que eu criei e aqui tem o tipo dela. Iniciei então o meu algoritmo. Então vamos supor, o número 1 eu atribuí o valor 5, o número 2 eu atribuí o valor 10. A minha variável soma, né, que eu criei aqui em cima, eu estou dizendo que ela vai receber esse sinal de igual, então está dizendo que ela vai receber o número 1, que no caso é 5, e o número 2, que no caso é 10. E mandei mostrar a soma, no caso então vai mostrar a soma, então que seria 15. Tá ok, pessoal? Então aqui nós temos a entrada de dados, tá certo? Aqui nós temos o processamento de dados e aqui nós temos a saída dos dados. Tá certo, pessoal? Obrigado. Tchau.